Olá pessoal, a todos na FM 107,7, muito bom dia, sabadão. Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui direto dos estúdios da ProHub, na Cidade Baixa, onde estamos gravando aqui eu, Juremir Machado da Silva, sempre com o apoio da Matinal Jornalismo, também da nossa revista Parentes, do professor Luiz Augusto Fischer. Dá pra dizer que é o partner da Kátia, né? A Kátia, né? Eu acho que a Kátia Eu como é acho que que ele colocaria? é assessor da Cátia. Assessor, né? Assessor, auxiliar de ajudante da Kátia, professor Fischer, um Que beijo. sacanagem. Juremir Machado da Silva, bom dia, Juremir. Já começamos bem, né? Provocando o Fischer. Tá dando um pau no próprio. Tava aqui, nos abandonou, né, Não Juremir? quis Nos mais resta ficar com a isso, gente, né? é uma pena. Mas está sempre aberto, ele pode voltar a qualquer Cara, hora. as portas estão sempre abertas. Escancarados. Olha que honra o nosso convidado de hoje, Juremir. Ah, é verdade, é verdade. O homem que faz parte da história. Fiapo Bart, Fiapo, tudo bem? O homem do Ocidente. Tudo bem, tudo bem. O Ocidente é de quando, Fiapo? 80, Exatamente 1980. exatamente 3 80. de dezembro de 1980. Isto, precisamente. Cara, pô, a década de 80 foi uma espécie de anos 60, assim, foi uma coisa pegada. E agora eu tô vendo. O Ocidente já nasceu no meio ali, né? Já no meio não, nasceu. Nasceu na ponta. Não, nasceu Nasceu na e com protagonismo, né, pesado nos anos 80, no bom sentido, né? Eu No tinha, bom sentido. eu tinha chegado de Santana do Livramento e me convidaram, vamos lá no Bonfim. E aí tinha Ocidente, era uma coisa assim, inexplicável, cara. Assim, para quem vinha de Livramento, era como tu estares assim em Nova York. Não, outro planeta. Aquele casarão é de quando, Fiapo? 77. 77. 1877. Faz 1877. Exatamente. Faz 150 anos daqui 3 anos o casarão. Quando tu pega ele, teve que restaurar muita coisa, como é que tava? Olha, ele não foi restaurado, né? Ele não foi restaurado. Quando a gente pegou ele, a gente retirou o que estava caindo, né? Improvisamos, porque eram 6 guri, né? Não tínhamos condições de fazer o nosso sonho de lugar, né? Mas quando a gente entrou naquela casa, quando a gente olhou aquele espaço e deu para imaginar ele sem as paredes que tinha por dentro, É foi aqui. na hora, é aqui, sabe? É aqui, aquela casa toda feita de janelas, né? É um espaço fantástico. Mas o espaço interno ele foi sendo modificado ao longo dos tempos. Hoje ele é muito mais amplo. Outro dia eu fui lá, um dia que eu fui lá no Sarau agora com a Kátia e o Fischer, eu até li, tem uma plaquinha na parede que diz quantas pessoas cabem lá dentro hoje. 700? 697. 697? Não era assim, Não não era era, assim. nos anos 80. Não, cabia 100 pessoas, e olhe lá, né? Olhe lá. E, assim, tanto que a gente já tinha ficado praticamente do tamanho que é hoje em 90. E Porto Alegre não comportava uma casa daquele tamanho na época. A gente devolveu para o proprietário a metade da casa, porque nós não conseguíamos botar público lá dentro que preenchesse a casa, né? A gente botou 2 vezes o público que cabia, as 700, 800 pessoas que a gente botava na época, que poderia botar na época. A gente botou 2 vezes e foi uma na festa do bar, né, a festa de aniversário do bar, que é sempre uma festa só para convidados, que é de graça, que tem filas e filas de pessoas querendo ser convidados. E na noite, eu acho que de inauguração, que a gente inaugurou aquele lado. E nós vimos que não adiantava a gente ter aquele lugar enorme se não tinha um público daquele tamanho na cidade para uma casa do tipo. É que teve uma mudança drástica do cenário daquele dos anos 80, onde a gente amanhecia no Oswaldo Aranha, e depois com todo aquele movimento de barulho, de tirar, meio que retiraram aquilo, teve um momento que meia-noite tinha que fechar tudo, mudou muito a cena ali, né, Fiapo? O Bonfim foi esvaziado, as pessoas foram retiradas mesmo do Bonfim, né? Foi o que fez o fenômeno Cidade Baixa, quando as pessoas foram enxotadas do Bonfim. Todo mundo era muito perseguido, eram batidas constantes, né? E teve
aquele momento que tinha que fechar à meia-noite. Né? Foi curto, aquilo foi curto. Mas Hoje não tem mais limitação de horário? Não, o Ocidente tem um alvará para 24 horas. Para 24 Para horas. 24 horas, eu posso funcionar 24 horas. E quando, eu me lembro, eu acompanhei isso até para Zero Hora, como repórter da Zero Hora na época. Teve todo um movimento que era liderado pelo vereador, o Isaac Anhor, já falecido, que era um vereador ali com forte penetração ali do Bonfim. Quando aquilo aconteceu que esvaziou, vocês assim sentiram, olha, será que vai dar para continuar ou deu para atravessar aquele deserto ali tranquilamente? Não, deu porque o nosso público era muito estranho na época, porque a gente tinha um público que vinha todas as noites, sabe? Era um público da casa, fiel, que era o abrir a porta. Nós não tínhamos festas, nós não tínhamos eventos, era o Ocidente. Abriu a porta cheio, abriu a porta cheio. Né? Pessoas iam se encontrar lá. Era... Quem era cliente, não ia a outro lugar e saía todas as noites. Então a gente tinha todas as noites, tinha um movimento grande, sempre das mesmas pessoas, né? A casa não era tão grande assim, e tranquilo, né? Tranquilo, daria. Foi muito triste ver o bairro morrer, né? E daí, em 90, a gente realmente fechou. A gente fechou porque nos tiraram a licença da música. Nos cortaram a possibilidade de música, né? Eu disse, sem música, o que eu vou fazer? Fechou, ficou o tempo fechado? À noite. À noite. Ficou só o almoço. Ah, ficou só o almoço. Por quanto tempo? Ficou 2 anos só o almoço. 2 anos assim, isso eu não me lembrava. No começo dos 90. Poxa, deve ter sido 91, assim, 92. dolorido, 2 anos sem noite. Foi 2 anos sem noite e... Qual foi a justificativa para proibir a música? O som, som, o barulho, né? Barulho. A gente foi salvo por essas janelas acústicas que chegaram no nosso mercado logo ali, em 92, 93. E que são maravilhosas. São Eu tenho em casa. maravilhosas. Salvaram o Ocidente, salvaram tudo, né? Porque realmente elas funcionam. Eu tenho, sei lá, 100 decibéis lá dentro e lá fora Não sai nada. Não sai nada. Eu fiquei tão encantado com o Bonfim da época que eu fiz uma dissertação de mestrado na URGS em antropologia sobre o Bonfim. O Ocidente era um dos objetos de estudo. Não, Lá e no era final, mesmo, né? O Ocidente... tinha aquela... Foi a única vez que eu falei pessoalmente contigo, que tu Mas me eu estava entrevistou para tentando isso. me lembrar disso. Eu disse assim, porque a Júlia foi minha aluna, eu acho. Foi, né? Não foi? Eu cheguei a fazer a eu Júlia- estudei muito a miséria do cotidiano. Então, olha só. Estudou muito. Então, e eu sempre pensava, mas será que eu já encontrei o Fiapo pessoalmente? E teve uma vez, né? Quando eu estava Uma vez, fazendo aquele uma trabalho. vez. Eu era um guri na época. Éramos. Nós tínhamos o ateliê da parte cinematográfica, do trabalho de cinema, lá na Santa Cecília, e tu foste lá Isso fazer aí. entrevista. Eu toquei no Ocidente umas 2 vezes, mas eu tenho uma lembrança histórica, porque eu tinha um show marcado no Ocidente e cancelei. Sabe que dia, Fiapo? O dia que morreu o Tancredo Neves. Eu Olha, tinha show marcado no Ocidente. Os caras me xingaram. Mas que Saiu o notícia? show. O que tem que morreu o Tancredo Neves? Faz o show. Mas tu ligava a televisão, aquela choradeira, as pessoas tudo mal. País Eu disse, em "Não, vou comoção fazer o- e tu ia fazer País em show." comoção, fazer show. Mas me xingaram que eu não fiz do show. Não. Não tenho essa noção da morte do Tancredo que chegasse a cancelar show. Porque... Mas eu não tenho como esquecer disso. Não, é porque assim... Eu não tenho como esquecer. Não, eu cancelei, não foi o bar que cancelou, eu Sim, cancelei. eu sei, entendi. Não, porque eu me lembro que assim, o Tancredo estava morrendo e o Pasquinho, ou o Planeta Diário, sei lá quem era na época, fazendo piada a respeito o tempo inteiro. Parecia que não ia, que não teria essa comoção. Mas a gente ligava a televisão, era uma comoção geral. Olha, Ô, impressionante. Fiapo, a gente, quando ouve teu nome, pensa imediatamente, é claro, no Ocidente, que é uma instituição de Porto Alegre. Mas tu também tens, assim, várias outras facetas, inclusive um trabalho muito consolidado no cinema. O que eu considerei meu trabalho durante todos esses anos do Ocidente era o cinema. Né? O Ocidente era um hobby. Né? Principalmente porque o Ocidente, durante uns 10 anos, ele mal sustentava os funcionários. Era uma casa muito pequena, né? Sempre foi uma casa barata. Né? Sempre teve esse nome, Fiel? Ocidente? É. Sim. Abriu como o dia que Ocidente abriu. sempre. Nós estávamos montando a casa. E procurando um nome.
E assim, no nosso grupo de 6, nós éramos 6 sócios, né? Tinha publicitário, tinha muita gente espirituosa, então tinha assim 1 milhão de nomes espirituosos, bacaninha, nananã. Mas tudo nos cheirava meio mal, meio pretensioso. Né? E daí, quando nós estávamos fazendo a escada, porque quem fez a escada foi meu sócio e eu também. A gente mandou fazer uma, ficou tão mal feita que Já meteram a mão na massa a e foram grana era fazer. tão curta que o nosso conhecimento era maior que a nossa grana. Nós estávamos fazendo a escada e passou um senhor velho do Bonfim, perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Nós vamos abrir um bar aqui em cima. Ele disse: nos anos 50, aqui embaixo teve um bar que chamava Oriente. Opa! Sabe, né? Virada, coisa, daí pensou, o Ocidente, onde o sol se põe, né? À noite, a coisa toda. E depois, pensando bem, foi o nome mais pretensioso que a gente poderia ter arranjado. Pegou. Foi esse. Tu é natural de onde, Fiapo? Taquara. Tu é de Taquara. Taquara. Tu vem pra cá quando? Eu vim em 72 para estudar. E qual é a tua formação? Você tá assim, Arquiteto. de arquiteto. Só. E atua com isso? Bastante, não exatamente das maneiras que os arquitetos atuam, né? Nos explica isso. Não, inclusive meu trabalho no cinema foi por ser arquiteto, né? Eu faço cenografia para Cenografia. cinema. A cenografia. Tu trabalhaste muito com o pessoal da Casa do Cinema. Eu trabalho bastante, eu posso dizer, só com eles. Né? Só com eles. Mas É eu porque trabalhava quando a gente muito. vê a lista dos filmes ali. Eu claro. trabalhava muito em publicidade. Né? Publicidade, que era a grande Dava grana. fonte de grana, né? Claro. E tinha muita publicidade em Porto Alegre, né? Ontem eu estava contando com as pessoas, a gente fazia filmes de moda grandiosos, com orçamentos enormes, assim, para paquetar. Nós tínhamos nos anos 80 grandes agências, né? Não rola mais? Não tem mais, né? Loja não faz mais filme, né? Principalmente filme de moda. Então, assim, as lojas de Porto Alegre faziam grandes filmes de moda, né? Eu lembro das grandes agências, MPM Propaganda, Símbolo, grandes Sim. agências que não fazem. Hoje as grandes agências tudo foram para fora, né? Porque não tem mais esse nível de propaganda na Não, TV. não tem Né? mais. Praticamente não tem mais TV, né? Depois Dos filmes nos quais tu trabalhaste, qual que mais te marcou? O que mais me marcou? Não sei, talvez o primeiro mesmo, o curta-metragem, O Dia que Dorival Encarou a Guarda. Que é um baita curta. É um baita curta. Nossa Senhora. Me marcou muito porque eu aprendi a fazer cinema ali, né? Vendo o Giba, o Jorge e a Aliás, a Ana, gente tem que convidar o Giba para vir aqui. Giba um dia, Cis né? Brasil. vendo os três Eu fiz um conversando. curso de cinema com o Giba. Pô, o Giba é um baita cara. Vendo os três conversando do jeito que a câmera, como é que a câmera se moveria, eu entendi a decupagem, entendi, né? A partir daí eu pude oferecer para eles um serviço maior, um serviço de storyboard, de já prever o que, né? De não ser só mais chegar no estúdio e daí dizer assim para toda a equipe: nós vamos filmar isso com a câmera aqui, né? Então, assim, comecei com um trabalho um pouco mais profissional de já ter o que mostrar para as E como é pessoas. que foi a tua descoberta do cinema? Porque, como tu disseste, tu és um cara de Taquara, veio para cá, estudou arquitetura e depois vai entrar aí numa vida de empresário também. Tu és um empresário bem-sucedido. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, Hoje em sim. dia, sim. Depois dos Eu vi percalços. eu vi isso o dia que eu entrei num banco e o gerente veio me receber. Eu disse, mudou tudo. Opa, Aquele dia eu digo, gerente. mudou. Outra prateleira, Mudou. como se diz hoje. E tu precisou estar de terno e gravata ou nem isso? Não, nem Nem isso. isso. Nem Tu já isso, botaste nem terno e isso. gravata na vida? Já. Eu botei gravata umas 2 vezes na vida. Não, terno e gravata eu botei mesmo quando eu terminei o 2º grau e eu procurava emprego para conseguir estudar para o vestibular. Certo. E daí eu ia procurar emprego de terno e gravata. E ajudou? Eu tinha 17 anos, né? Esse guri tem 17 anos. Porque comigo fizeram o seguinte, eu cheguei em Porto Alegre, eu tinha o cabelo bem comprido, cara. E aí eu tinha que procurar emprego. E aí os meus primos disseram, não, ó,
tinha que ir lá no Cine, procurar emprego, pedir emprego. Disse, tem que cortar esse cabelo. Qual é o problema? Não, tem que cortar cabelo, não, te dá o emprego. Aí eu pensei que cortar o cabelo era cortar o cabelo, né? Um corte decente, deixar o cabelo curto. Eles rasparam a cabeça. Aí eu cheguei lá, os caras ficaram... Quando eu fui, eu desci lá, fui na rodoviária primeiro, tinha que comprar uma passagem para Livramento. A polícia me pegou, careca, guri. Eles acharam que isso aí só deve ser... Careca, guri é bandido. É fugitivo, é fugitivo. Ou do São Pedro, ou da Exato, é penitenciária. fugitivo. Agora o Fiapo estava dizendo que a polícia nos anos 80 começou a... É impressionante, cara. Quase que diário. Atraque, que era a palavra que eles usavam. Quem não tomou atraque? Caminhando na rua, puf, do nada, toda hora, cara, do nada. Que coisa chata. Às 2 da manhã ali no Bonfim era uma fila. Que era pra intimidar, pra não se ir pra lá mesmo, né? A ideia era essa, A né? ideia era essa. Era não se ir assim, pra lá. ó, o mau costume da ditadura. Sim. Os maus hábitos que a polícia pegou com a ditadura. Né? Eles achavam que tinha um poder supremo. Né? E isso mudou um pouco a relação deles, inclusive por causa do acidente. Né? Que foi a primeira vez que eles foram para cima de um bar que os donos não eram bodegueiro. Nós tínhamos um nível de conhecimento nos nossos direitos, de como nos mover na Assembleia, com os poderes. Aconteceu da polícia invadir o Ocidente, né? Pra revistar as pessoas, pedir documentos, essas coisas. Não, né? isso era habitual. É. Isso era habitual, mas eu já falei nisso em outras entrevistas. As pessoas levaram isso na esportiva. Sim. As pessoas já iam para o Ocidente na hora da batida. Então, assim, a polícia entrava, nem levantavam mais das mesas, só tirava o documento e levantava. Sim, eu tava lá numa Ai, dessas que noites, eu maravilha. lembro, por isso que eu falei, Só eu isso. passei isso uma vez no acidente. Mas daí essa que eles fizeram, essa última que gerou um certo exagero, aquele movimento Pequim Bonfim, né? Que um certo exagero de nome, né? Não foi nós que fizemos, foi Mas às vezes o exagero é as importante. pessoas, mas eles invadiram e botaram as pessoas no chão com as 12 na cabeça das pessoas e foi muito violento, muito violento. Isso foi quando? Isso foi a última batida que teve lá. E não tem nenhum filme Ocidente. Fizeram uma série ficcional, né? São 4 Dava um episódios, baita a TVE documentário, fez. A TVE produziu 4 episódios que se chama Ocidentes, que é uma história na década de 80, uma de 90, uma de 2000 e uma agora. Né? Então, um baita documentário Ocidente, né? Agora, tu tem essa noção, Fiapo, do que tu construísse, o que representa? Porque hoje o Ocidente é um patrimônio da cidade. Todo mundo sabe que é o... Pode nunca ter ido, mas sabe o que é o Ocidente. De Outro modo dia, geral, por sim. exemplo, quando a gente fez só um paredes, quando a gente fez lá o sarau com o sarau da Cátia e do Fisch, foi o Jair Cristo no Ocidente. Acho que foi a primeira vez. Mas aquilo ali era simbólico. Ver o Jair Cristo, o senhor e tal, toda a sua história lá no Ocidente. Foi bacana, foi bonito. Atualmente, o Ocidente tem clientes de 80 anos a 18, né? Porque os clientes originais do Ocidente estão com mais de 70 anos. Sim. Então, Interessante, E realmente. continuam indo. assim, graças a Deus, tem eventos que eles ainda têm eventos que abrangem todas as... Por exemplo, a festa da Cátia agora, né? É uma festa onde é a festa, provavelmente, onde eu conheço mais gente lá dentro que em qualquer outra naquela noite. época. Porque é o acumulado dos 40 anos do bar. Peço que ela Como é faça. que começou essa parceria hiper bem sucedida com a Cátia Suman, o sarau? A Cátia, o pessoal da nossa geração lembra na Ipanema, que foi certamente a rádio mais icônica, digamos assim, rádio da juventude, rádio roqueira. Sem dúvida, sem dúvida. Dessa geração, né? Porque tinha uma rádio de música anterior. A Continental. A Continental. Mas aí, né? é claro, aí era Continental. diferente. Mas essa A Cátia tá fazendo sarau e tem essa noite que ela faz música, né? Bota a galera pra Baila dançar, Comigo. né? Como é que é o nome, Júlio? Baila comigo. Baila comigo, Olha isso aí. comigo. É um sábado por mês e é cedo. Começa às 7 7 horas. Começa às sempre 7 fala. horas. Às 6 horas já tem fila. Né?
principalmente para pegar cadeira e mesa, porque é um público que precisa de cadeira e mesa. Sim, vai chegando. Agora inventaram uma moda que é fazer até eventos de corporativos, todo mundo em Sem pé. cadeira e sem mesa. Sem cadeira e sem mesa, aí são senhores de 80 anos, cara. Eu tenho 63, se não tiver cadeira e mesa, Mas- depois de 20 minutos vai O sarau embora. tem isso, tu faz a reserva, tu tem os ingressos por. Daí tem que ser rápido, pra pegar sentado. Depois não, depois só em pé. Não, o sarau só vende sentado. Só sentado. Só vende sentado? Só vende sentado. Só vende Ah, eu não sentado. sabia. Atualmente Não, só não, vende sentado. Não, sabe por que eu Nesse perguntei sarau isso? lá que Porque eu me teve gente que atrasei não um conseguiu dia, eu entrar. queria no sarau acho que era o que tu tava, Jeremy. Mandei recado pra Kátia. Kátia, tem ainda comprar. Pá, não, sentado não tem mais nenhum lugar. Tia, ela ia- Aí eu imaginei que ainda dava pra ir em pé, mas não. Não, então, Não, sobrou não, mas gente. daí ela não vende, assim, é Sim. isso, exatamente. Ela queria te convidar, Isso. mas não tinha cadeira Não para tinha te cadeira, dar. E, Como é que começou essa parceria? olha, na verdade não foi exatamente comigo, foi com o Fonso. O Fonso que era meu sócio, né? Ah, tinha um sócio. Eu tinha vários sócios, nós éramos 6 sócios. no 6 começo. sócios na origem. No começo houve alguma variação, assim, que alguns sócios venderam suas cotas para outras pessoas, que não duraram muito também, né? E E hoje? hoje é só eu. Só tu. Hoje é só eu. O último episódio envolvendo o acidente, que virou um episódio pitoresco na cidade, foi o roubo de um quadro. O sujeito saiu com um quadro embaixo do braço, o fiapo percebeu, cadê o quadro? E aí começou uma verdadeira novela até que o quadro foi devolvido. Foi devolvido, foi devolvido. O cara notou a besteira que tinha feito. Eu acho que ele levou achando que era, sabe, um quadro da Tokstok, qualquer coisinha assim. Que Conta quadro pra era, nós aí Fiel? que quadro era. É um quadro do Mário Ronhalt, que ele deve ter feito nos anos 80, pela temática, e está com a gente há uns 10 anos, mais ou menos. Porque eu tenho... Os trabalhos que eu tenho nas paredes do Ocidente são basicamente da geração de artistas de 80 e dessa geração que saiu da Faculdade de Arquitetura também. Eu conheci esses artistas na Faculdade de Arquitetura. E é difícil hoje dizer que eu fui amigo deles, porque a gente não saía para beber, mas assim, eu frequentava a casa deles, né? Eles moravam numa república, junto com outros estudantes de arquitetura. E eu, na hora, primeira vez que eu vi o trabalho deles, eu me apaixonei pelo trabalho deles. Era assim, era o tipo de trabalho gráfico que eu gostaria de ter feito, né? E então, a partir do momento que eu tive possibilidade de adquirir obra deles, tanto para minha casa quanto para o bar, foi o chão que eu fiquei, né? E esses trabalhos eu não tenho desde essa época, mas um galerista, sabendo do meu interesse, vendo os quadros que tem lá, me ligou quando esses apareceram e eu busquei imediatamente para o Ocidente. Quer dizer, tinha realmente um valor afetivo, Muito, um valor afetivo. mas também um muito valor grande. comercial. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, também, assim, depois do falecimento do Mário, acho que até valorizou, infelizmente acontece isso com a arte, né? Depois que o artista morre, valoriza bastante. Agora eu queria ver a cara do ladrão devolvendo. O cara vai lá e diz, ó, vim devolver o quadro. Se arrependeu. Tu deste uma semana Tadinho. para ele devolver. Tinha que ser, porque não me interessava, que eu disse em todas as instâncias possíveis, eu não quero vingança, eu não quero a cabeça. Eu quero o dele. quadro. Eu quero meu quadro de volta, só isso. Quero meu quadro. Isso. E eu quero que, assim, que ele aprenda com essa lição e continue frequentando a casa e gastando na minha casa. Sem roubar sabe? quadro. Sem roubar quadro. Dá Sem para roubar encarar quadro. como um grande elogio ao artista. O cara se apaixonou pelo quadro, é mais ou menos Sim, como o roubo sim. de livro. Uma vez esteve na Feira do Livro, o cara lá estava roubando livro, chegou num determinado autor. Tá, esse não vou levar. Foi uma ferida terrível no ego do cara. Só o meu pra É só o roubar, meu cara. que ele não quer. Ô, Fiel, sabe que idade hoje? Eu, 71. 71. Como é que é a questão da gestão? Primeiro, duas questões que eu queria. Tu era um cara de curtir o bar, aquele dono lá nos anos 80, o pessoal fazia festa, tu fazia festa junto, te divertia com aquilo, né? E hoje, como é que é a gestão? Tu tá lá presente, como é que tu faz? Não, eu estou lá sempre. O bar, eu entro, eu chego para abrir e saio depois. Até hoje, sempre? Sim.
Assim, o bar é o meu clube, sabe? Assim, de noite eu vou pro clube. É por isso que funciona, né? O cara tá lá todo dia. Não, e assim... E tu sempre teve essa relação, tu consegue sempre curtir junto, te divertir junto? Sim, a gente abriu um bar porque a gente saía todas as noites, o nosso grupo. Nós saíamos todas as noites para os bares do Oswaldo Aranha, né? E uma coisa que nos incomodava é que a gente não conseguia ter ordem cronológica nos acontecimentos. As noites eram todas iguais, sabe? Tu não sabia quando tinha acontecido isso, porque as coisas se embaralham na noite, né? Então, assim, né? Tu sai, bebe, tá, depois, aquela noite que a gente encontrou fulano, mas quando é que foi isso? Então, a ideia foi abrir um bar que, através de eventos, dessem cronologia na cabeça das pessoas, sabe? No dia do show tal, né? Porque a ideia não era Tinha festa. uma referência para marcar a data. A ideia não era festa. A gente não era um bar para dançar. Era um bar com palco para eventos. Essa era a ideia, né? Quem começou a dançar foi os clientes. Quem arredou as mesas foi os clientes. Né? Foi com um rádio. Com um rádio que a gente tinha ganho, talvez da Continental, porque era um rádio que a gente ganhou na Copa que não trocava de estação. Só estava ali na Continental. É verdade. Era um rádio que só tocava aquela rádio. Chumbado na E Continental. eu acho que era Continental porque a gente usava porque era um rádio que era só música. Rádio. Né? E foi, o que foi isso? A Ipanema, uns 2 anos depois, eu acho que é de 82. Ipanema é bem no início dos anos 80, por aí. É no início dos anos 80, mas não tinha ainda. Ela começa como Bandeirantes FM e depois se torna Ipanema. Sim. Depois se torna Ipanema. Aliás, comento, vai chamar o intervalo, mas um comentário. Eu sempre acho que tem que ter fila das grandes rádios de Porto Alegre querendo contratar a Cátia Sul. É uma das profissionais de rádio mais competentes que tem aqui na nação. Uma baita voz. A cidade é maluca, né? A Ipanema até hoje a gente estuda, é motivo, é um case, né, de sucesso. E a Ipanema fechou porque não tinha patrocinador. Nossa Senhora. Por isso que Ipanema fechou. O timbre da voz da Cátia Nossa, é a maravilhoso. Cátia é maravilhosa. único. A É Cátia único. lendo um texto é algo sensacional. A capacidade de ler. Eu lembro da Cátia ainda na Atlântida, antes da Ipanema. Eu já ouvi ela. Eu gosto muito quando ela lê uma letra de música. Sim. Quando ela lê poesia, assim, tudo. Mas uma tem letra um de música que a gente incrível. nunca ouviu lida, né? A gente nunca viu, assim, uma letra de música como texto. A gente nunca ouviu aquela letra de música ouve como junto com a texto. melodia. E ela pega e lê aquilo e fica fantástico, Eu também acho. Quer trazer ela aqui, mas é uma dificuldade trazer essa É mulher. verdade. Olha, rapaz. Já convidamos, vamos convidar de novo. Vamos convidar de novo, né? Nossa, é uma honra receber a Cátia aqui. Eu vou dizer pra ela, eu busco ela, levo de volta, faço tudo, dou flores. E uma das Se ela coisas quiser, mais Julinho, incríveis, uma das coisas mais incríveis, eu falo para pessoas de, assim, em torno de 30 anos, Cátia Suman, não sabem quem é. Falo Rádio Ipanema, não sabem do que eu estou É falando. uma pena. Eu não sei como é que as coisas desaparecem tão rápido. É Outra inacreditável. geração. Vamos fazer um intervalo. Esse programa agora durante o horário político tem esse intervalo, então a gente vai fazer um rápido intervalo na FM Cultura. A gente volta em seguida conversando com o Fiapo. O Fiapo bate aqui no nosso Pensando Bem. Ok, pessoal, de volta aqui na FM Cultura, o nosso Pensando Bem. Eu, Juliano Machado, hoje conversando com o Fiapo bate aqui no programa. Onde é que nós tínhamos parado, Juliano? Pois é, Eu estava falando do Fiapo e as Vamos suas falar de aventuras. música, vamos falar de música com o Fiapo. Porque o Música? Ocidente é um lugar de música. Com é um lugar- certeza. Pô, eu me lembro de uma época em que no Ocidente passava um monte de gente, de bandas assim que fizeram um nome em Porto Alegre. Me lembro do pessoal do De Fala no Ocidente. Tu és assim um roqueiro raiz, um roqueiro por natureza, ou tem espaço nesse coração para mais do que o rock? Eu sou um popeiro por natureza. Eu sou muito mais pop do que rock. Certo. Né? Assim, me criei no rock, mas curto muito mais os roqueiros mais pop do que o rock metal, o rock, né, rock mais violento. Eu gosto de música, principalmente para o Ocidente, de música eufórica. Para mim, se os clientes dançando levantam os braços, é porque chegou
ao apogeu da noite, né? Se todos ficam nesse nível de euforia, porque as pessoas quando levantam os braços é porque elas se entregam, né? Elas se abrem totalmente para a coisa, né? Então é isso que nas noites que eu tenho ingerência na música, que eu posso dizer que música que toca, eu exijo que a música seja para esse lado. O que tu lembra, assim, do que passou, assim, por lá, daqui, de Porto Alegre, dessa geração dos anos 80, que se formaram lá dentro? Quem não Música. passou? É melhor também Quem isso, não né? passou, Porque todas as bandas, né, assim... Aproxima só um pouquinho do Mickey, desculpa, Fiel. Porque, assim, Obrigado. sabe, TNT, Cascaveletes, essa turma toda... Todo mundo. Assim, Quem não começou lá, nem Lisboa. Nem Lisboa não começou lá. Nem Lisboa foi fazer show lá bem mais tarde. Mas fez muitos. Nasceram muitos. Nasceram praticamente todos. Porque eu acho assim que nem Lisboa e o Ocidente tem tudo a ver. O Giba Assis Brasil tem uma fita, ele gravou o primeiro show do Ney Lisboa, que chamava Verde, que foi no Israelita. Hoje não é Israelita que se chama, Hebraica, na Hebraica. Foi o primeiro show do Ney. Era o Ney e o Boina. Eles estavam montando o show quando nós estávamos montando o bar, ao mesmo tempo. E eles pediram os bancos do balcão do bar para usar no show, para eles sentarem. Aquele banco mais alto. Os banquinhos altos do balcão. E o Giba Assis Brasil gravou esse show. E no show, não sei se o Ney ou o Boina, não lembro, diz: os bancos que a gente está usando são emprestados de um bar que vai abrir aqui na esquina. Mas daí não tinha nome ainda. Que legal. O Giba tem esses registros, né? Tem. Olha só tem, que legal, tem. né? Quanta coisa, né? O Giba é uma enciclopédia. O Giba tem registro de tudo. É verdade. É legal porque os registros... Porque eu estava dizendo, se o Fiap tinha noção, né, do que representa, porque nós estamos falando de hoje de um elemento fundamental de Porto Alegre. As pessoas de fora falam. Sim, tem Querem muito... chegar em Porto Alegre e conhecer o Ocidente. Isso, inclusive artistas conhecidos que vêm a Porto Alegre tem que Que dar uma querem conhecer o passada no Ocidente. Ocidente. Sei. Assim, artistas não músicos, muitos eu tenho uma amizade também por causa do cinema, né? Que eu conheço eles dos filmes, então eles frequentam o Ocidente por causa disso. E os músicos dos anos 80 também, as pessoas levavam muito. O Ocidente virou uma curiosidade para a cidade, porque não tinha nada, né? Era um lugar tosco, um lugar rude, né? Era o sucesso da cidade. Então, quando as pessoas queriam mostrar uma coisa diferente em Porto Alegre, levavam no Ocidente. Então, assim, né? Tive a honra de receber Cazuza, eu tive a honra de receber Caetano Veloso, eu tive a honra de receber, sabe, Paralamas, Camisa de Vênus, todas as bandas que vinham a Porto Alegre passavam pelo Ocidente, né? E era só bar, iam lá beber sentado em mesa ouvindo radinho, né? Era o que tinha. Agora, tu falasse ali do momento em que esvaziaram Oswaldo Aranha, vários não resistiram, né? Eu lembro ali do Lola e outros tantos bares que tinham ali. Eu acho que ficou o Ocidente e a lancheria, né? Não, o Lola resistiu. O Lola acabou agora, no ano 2000, assim, por ali. Claro que assim, completo. Eu não posso dizer que o Lola estava decadente. Seria uma redundância. Ele nasceu O decadente. Lola nasceu decadente. Mas é que tinha, porque eu não sei. Agora, Lola, Redenção, Mas é que tinham vários bares ali, A entendeu? época do Eu lembrei Escalera. do Lola, mas tinham outros bares, o Bar João ali também, sim, que a gente jogava sinuca. A gente pegou a esquina, o térreo da esquina do Ocidente ali. Sempre foi uma lojinha ali, foi a Roseca, depois foi... sempre foi uma lojinha ali. E agora a gente pegou e eu estou abrindo uma sanduicheria ali. Sanduíches, drinks e chopp. Para calçada. Né? Para dentro também, mas para calçada. Então, assim, nós vamos ter uns 10 tipos de sanduíche que já foram feitos lá.
E eu vou botar o nome dos sanduíches dos bares da Oswaldo Aranha. Oh, que beleza. Então, os sanduíches tem assim o Copa 70, o Alaska, o Marius, o Rotação, depois o Redenção, o João, Lancheria, o Fedor, O Fedor da Felipe Camarão. e o Escaler. E os galera. É. Mas eu Vai estou ser o nome tentando dos meus visualizar sanduíches. onde ao lado da traça? Do lado da traça, da esquina Ah, mesmo. da esquina É mesmo, esquina ao lado da mesmo. traça. É, do lado da traça. Sério, vai ser legal isso. Quando é que abre? Sim. Eu não tinha interesse. Mas quando a dona da loja resolveu vender o ponto, ela estava já negociando com o pessoal que tem os barzinhos do outro lado da rua. Fica ali pra onde? Pra Oswaldo Aranha ou pra... Para Oswaldo Aranha e a João Teles. É a loja da esquina. Ela pega bem na esquina ali. É a esquina mesmo. O Bonfim agora floresceu de novo, há um novo Bonfim. Eu pergunto isso porque eu vejo algumas ruas. Eu já não sou mais assim frequentador de bares, mas eu vejo assim que tem muita coisa, principalmente na Fernandes Vieira. Sim, muitos bares, lancherias, Isso, bares, restaurantes. barzinhos, restaurantes e coisas assim, né? É gourmet, é gourmet. Não tem aquela noite do Bonfim, aquilo não vai voltar. Aquilo não voltou. Né? E o Bonfim está correndo um sério risco com essas obras que estão fazendo, né? Assim, tá uma coisa... Como é que é o nome da construtora está se alastrando do Bonfim? Exatamente, está destruindo o Bonfim. Melk. Está destruindo o Bonfim. O Bonfim está sendo destruído para botar água para esses eventos, para esses novos prédios enormes, né? De uma maneira, não é nem terceirizada, é quinterizada, porque as ruas estão ficando um lixo, as calçadas estão sendo destruídas, não tem o menor respeito pela quantidade enorme de pessoas mais velhas que moram no Bonfim. É um perigo andar pelas... Né? Uma rádio, um jornal, uns 15 dias atrás, me ligou querendo saber a minha opinião a respeito de que o Bonfim está morrendo. Né? O Bonfim não está morrendo, estão matando o Bonfim. É diferente. É diferente. É um desleixo com o Bonfim. Né? Sabe, o Bonfim não morre assim por causa do parque. Né? O Bonfim tem um respiro no parque. Muita reclamação, em todo caso, mais uma vez, de árvores cortadas. Na Redenção. Assim, não só da Redenção, como das ruas também. Né? Árvores cortadas hoje também são terceirizadas. Plantar árvore, não. Eu não vejo plantar. Então, assim, para cortar, tu liga, não precisa mais aquilo de ligar para o meio ambiente, que vão mandar um técnico para olhar. Tu liga e diz, olha, a árvore da frente da minha casa eu acho que vai cair. No outro dia de manhã não está lá. Já não está lá. Né? É violento, assim, a maneira. Né? E ainda tem espaço, disseste que a publicidade mudou muito, aquela publicidade que se podia fazer, as lojas faziam, não faz mais. E o cinema ainda está pulsante, como foi em determinados momentos? A Casa do Cinema continua forte? Tem novos filmes? Estás trabalhando em algum? Não, neste momento não. Assim, o ritmo do meu trabalho com a Casa de Cinema tem sido de 2 em 2 anos. Leva 2 anos para conseguir captar e rodar um filme. Né? A Casa de Cinema tem feito umas coproduções que daí são mais frequentes, dão nesse intervalo, mas é de outra turma. Né? Porque cinema é uma coisa de turma, tu faz com teus amigos. Né? Tu faz com quem tu troca ideia e as pessoas entendem. Tu já tem linguagens alternativas para falar com... Né? A respeito de como fazer uma cena. Né? Tem nome de truque já, né? Então, o que tem acontecido está se renovando, né? Porque até me assustava um pouco. Eu queria interlocução com outros diretores de arte na cidade e não surgiam novos. Né? Os da minha geração estavam parando, foram todos parando. E não tinha mais ninguém fazendo direção de arte que eu olhasse um trabalho e dissesse assim, não, ele está fazendo a sério. Né? Não está quebrando galho para uma produção, não está... Né? É isso que quer fazer mesmo. Mas
eu tenho visto que os filmes têm andado bem, têm tido uma direção de arte competente, bem razoável e competente, e não é a minha turma, né? Eu nem sei quem são as pessoas. A tua turma tinha quem? A minha turma que fazia direção de arte, essa. tinha assim a primeira pessoa quem me ensinou mais, assim, a idade me faz esquecer nomes, né? Eu tenho um problema de lembrar nomes. Todos nós, assim, todos nós. Me aperta para dizer o nome, não sabe. Isso, é bem assim que acontece. Isso. Eu me esqueço o nome desde os 20 anos, Fiapa. Não é a idade, a gente é assim. Eu tenho um nome que eu esquecia sempre, foi um grande intelectual inglês, ele chama Roger Scruton. Veio a Porto Alegre, morreu faz uns 2 anos, intelectual conservador. E volta e meia eu quero citá-lo, e aí eu esqueço o nome. Aí eu descobri que comigo funciona assim, se eu tenho que associar, é uma técnica de memorização. Então eu penso assim agora, cada vez que eu quero dizer o nome dele, eu penso, treinador do Inter e do Grêmio, Roger. Aí vem o Roger Scruton. Funciona? Funciona. É uma saída. Senão o nome dele me escapava sempre. Mas eu me escapo os nomes toda hora. Mas eu assim... Mas a tua turma é a turma de Jorge Furtado e companhia. Sim, claro. a turma mas a turma de direção de arte não, porque sim, claro. Lá com o Jorge Furtado era eu. Isso, né? isso. Mas tinha os outros da publicidade, né? Que assim, mas eu assim, principalmente no tempo que era com vídeo que a gente trabalhava, a pessoa que mais me ensinou a respeito de vídeo e coisa foi Fernando Zimpec, que era cenógrafo e figurinista, tanto de publicidade quanto de teatro. Foi ele, assim, um conhecimento acumulado magnífico ele tinha, né, de ensinar truques e coisas assim. Depois, assim, o que eu dizia é que nós éramos 6 diretores de arte. Eu dizia, gente, vamos valorizar o trabalho, porque a gente pega uma van e faz uma greve. A gente vai para a praia numa van e não tem direção de arte na cidade. Sabe? Vamos valorizar o trabalho, né? Muito bom. Porque a publicidade era muito rica, né? Era um grande mercado. Até para músicos, enorme. com Lembra quando a jingles, gente essas fez coisas. um programa com... Agora me deu o branco de esquecer aqui o nome do diretor de cinema aí, conhecido. O Gervasi? Não, o Gervasi, esse eu não esqueceria, muito meu amigo, para eu esquecer o nome do Que a Gervasi. gente fez aqui agora, o diretor. O gremistão, amigo do Gervasi do Peninha. Ah, meu Deus do céu. Sim, acho que... Deixa eu olhar aqui. Fizemos agora? Mas é claro, fizemos lá na Cubo. Fizemos lá na Cuba, é um dos mais conhecidos que tem, não sei como eu esqueci o nome dele, vai ficar até aborrecido comigo, eu esqueci o nome dele. Diretor de publicidade? Exato. Zé Pedro? O Zé Pedro, claro. Sim, claro. sim. Exatamente. Pô, não tá? O Zé Pedro Goulart? Óbvio. Beijo pro Zé Pedro. Como é que Sim. não te lembrou? Não me veio na cabeça Eu o que Zé não me Pedro. lembrei. Em publicidade eu trabalhei bastante com o Zé Pedro. Eu fui, senhor, Trabalhei claro, é bastante isso que eu com queria ele, dizer. né? Diretor do Dorival. Do Dorival, Sim, direção do sim. Dorival, Eu exatamente. conheci ele no Dorival. Exatamente. Conheci ele no Dorival. Não, E- baita diretor. Sim, O sim. Ciro Martins, uma vez, disse uma frase que era a seguinte: o cara que viveu anos 80 e lembra de tudo é porque não viveu os anos 80. Suficientemente os anos 80. Isso Alguma coisa. é um cara. bom parâmetro. O cara lembra demais, é porque ficou Vamos só fazer olhando. o Fiapo quando Montoso, olha, tem que ter algum evento para nós lembrar que dia que aconteceu, né? Tem que ter Exato. alguma referência. Sim. Planos pro Ocidente daqui para frente, Fiapo? Olha, o Ocidente, eu estou lapidando ele agora, né? A gente chegou a um equipamento de som que é de ponta, né? O som do Ocidente é magnífico, a qualidade de som, o técnico de som que cuida do nosso som, eu exijo isso, porque eu fico lá dentro, né? E daí, assim, me incomoda som ruim, me incomoda música ruim, e é uma coisa que eu tenho um limite. Eu digo para as pessoas que querem fazer festa lá, eu tenho um limite que eu aceito de música. Mais que isso, eu não aceito porque eu estou aqui dentro, sabe? Não é pelos clientes, não é pelo raio, não é pelo dinheiro, não é por nada. É porque meu ouvido não é pinico. Sabe? Eu tenho... vamos melhorar isso. Como é que é esse negócio da escolha das músicas, dos DJs? Tu tem o pessoal que trabalha constantemente, como é que funciona isso? Para escolher música? Olha, atualmente, as festas de lá
As festas estão lá há 10, 15 anos, então eu conheço Sim, todo tu mundo. conhece todo né? mundo. Conheço todo mundo, já sei a maneira de... É mais as festas mais jovens que trazem convidados e coisa. E Aquele festival sertanejo universitário que estava marcado para o Ocidente não vai acontecer, então. Esse não sai, não. De funk rola. de funk, obrigatoriamente tem rolado o funk, né? Porque esses DJs mais jovens, eles se renovam, né? Os DJs mais antigos não se renovam. Eles tocam as músicas... Tu prefere os que se renovam ou os que não se renovam? Eu prefiro... não dá para rotular. Não dá para rotular. Mas tem assim. DJ conservador, então. Tem DJ conservador. Isso é bom saber. Tem conservador. Bem conservador. Bem conservador. Tá, mas tu estava falando da qualidade de som. E aí, Sim, que mais tá... a qualidade de luz. A gente equipou... Toda a vida o Ocidente trabalhou com uma iluminação locada. Né? E principalmente locada pelas pessoas que fazem os eventos lá. E a gente teve uma coisa Então desagradável. tinha uma luz tua, cada evento locava... Não. E a gente teve um episódio desagradável com a locadora e eu disse, chega. Né? Agora a gente está com um equipamento, assim, provavelmente... A operação dele, mesa, não tem melhor na cidade. Né? E uma qualidade de luz excelente também. Né? E nunca te aconteceu, isso acontece muito com empresários, a coisa cresce, a marca se consolida, fica forte, aí diz assim, vamos abrir uma filial na Zona Sul, ou em São Paulo, ou então franquias. As pessoas me pedem muito isso. Por que não faz um acidente na praia? Por que não faz um acidente... Eu digo, mas o Ocidente é um lugar, não é uma... Eu sou arquiteto, o Ocidente é um lugar. Sabe? Eu toda a vida trabalhei no Ocidente como arquiteto, tentando que a casa se adaptasse o melhor possível àquilo que eu penso lá dentro. Né? Porque eu não ponho música, eu não faço luz, eu não faço drink, já não atendo balcão há 30 anos. Né? Então, assim, o que é o Ocidente? O Ocidente é aquilo ali, é aquele lugar ali. Eu não tenho o que levar para outro lugar. Né? Então, assim, mas a festa tá... Bem, a festa é a festa, é outra coisa. Eles vão fazer em outro lugar, eles levam os DJs deles, porque a festa é a música, né? Não é o... Não seria nunca o Ocidente em outro lugar que não fosse ali. Não tem maneira, né? Não tem maneira. Do meu ver, não tem maneira. Queria um no Nordeste. Fazer em Salvador um Ocidente. Não, seria ótimo. Seria ótimo para mim, seria, assim... Em termos financeiros, seria fantástico ter um produto que eu pudesse usar em outros lugares, né? Mas não vejo perspectiva disso. Imagina que trabalhei numa franquia do Ocidente, tu tendo que ver se o cara estava fazendo dentro do que tu Se gosta. está no padrão, Se visual. tá no padrão. A música tá tipo hard rock. Não está rolando exatamente. uma franquia em São Paulo, se não está rolando em Goiás, não está rolando Do sertanejo. lado do Hard Rock Café em Gramado, o Ocidente. O Ocidente, o que nós tirava sarro lá é que nós íamos abrir o Hard Pop Café, né? Hard Pop Café. Hard Pop Café. Hard Pop Café. É verdade. Agora, é toda uma história, uma tradição. Não é fácil fazer alguma coisa que se inscreva no imaginário da cidade. Porque hoje o Ocidente é assim, quando tu pensa nas coisas de Porto Alegre, tu pensa no Grêmio, tu pensa no Inter, tu pensas em muita coisa, assim, mas o Ocidente está entre elas. Eu vejo porque, assim, tem um evento que, assim, é das marcas mais lembradas e coisas, que absolutamente não é da minha turma, sabe? É um lugar completamente Na revista alienígena Amanhã, pra o gente. Top of Mind. E eles nos chamam para lá, porque A quando gente vão recebe fazer... muitos franceses na universidade. Eu sempre levo os franceses para conhecer o Bonfim, alguns ficam hospedados no Bonfim, e são dois lugares assim que eles ficam impressionados. É o Ocidente, a gente leva, no Sarau, às vezes, e a lancheria. A lancheria do parque eles ficam impressionados porque a gente chama de lancheria. Como a lancheria? Qual é o nome da lancheria? A lancheria não precisa de nome, a lancheria. É a lancheria. É a única, É a primeira e única. Exatamente, ela não precisa de nome nem de sobrenome. Então, pega o Uber, pega o táxi, me deixa lá na lancheria. O Fiapa, lá no... Tá fazendo o negócio dos sanduíches, né? Com os nomes dos bares, né?
Vocês tinham essa união na época? Vocês se davam os caras ali da noite, os empresários da Toninho noite? do Scalera rolava uma parceria ou uma rivalidade? Não. O Toninho, na verdade, eu nunca conversei com o Toninho na minha vida. Olha só. Ele já foi no Ocidente, eu fui no Scalera, mas a gente nunca conversou. Assim, quando o Scalera abriu, eu achei que o Ocidente ia acabar. A gente passou um verão deserto, um verão que, assim, você entrava 2 pessoas por noite lá. Puxa. Sim, porque foi o verão que abriu o Scalera. Quem é que queria ir para dentro de uma muitos casa? Muitos dos nossos ouvintes talvez não saibam. Tudo na rua, aberto ali. Aberto ali, onde hoje é o Café do Brick. Reunia milhares de pessoas. Osvaldo com ali a José Bonifácio, né? José Bonifácio. Eu dizia assim, vamos esperar o inverno, quando começar a chuva eles voltam, porque... Sim. Mas agora eu não tenho o que fazer. Eu quero estar lá. Sabe? Eu não quero estar aqui dentro. Com licença que eu vou para lá, que tá rolando. Junto lá o Scalera Voador, que tinha shows, né? Sim, foi. O Scalera Voador já foi o circo que eles montaram ali na beira do rio. Não, mas tinha no mesmo lugar, tinha shows ali atrás. Não, tinha shows, mas o Scalera Voador foi o circo. Foi o circo depois. Mas ali no Scalera juntava muita gente. Como juntava ali nas noites do Bonfim, em determinada época, eu acho que tinha 5.000 pessoas ali. 5.000 pessoas. E aquilo ali se mudou para o Scalera, né? Sim. Aquela esquina ali foi se pra mudou lá. para o Scalera. Durante aquele verão. E depois foi para a Cidade Baixa. Depois, assim, ficou alguns poucos anos ainda entre a esquina e o Scalera, daí sim, daí foi para a Cidade Baixa. Qual é a realidade hoje lá do Bonfim? Realidade em que sentido? Noite. Nós estamos falando de Cidade Baixa, né? O Bonfim hoje, o que ele representa hoje? Barzinhos gourmet, meia-noite, fecha tudo. Tá? Ali em volta do Ocidente, aquele pequeno núcleo que chegou a estourar há uns... Ali na João Teles, na frente do Ocidente? Sim, aquilo ali estourou uma época, né? Daí veio a repressão para cima, porque começou a reclamação de novo. Barulho, muita gente. Tá? Daí houve um crime ali, um crime grosseiríssimo ali na esquina, né? Um rapaz assassinou o outro a pontapé. Foi muito feio, foi muito violento. E aquilo foi o início do fim da esquina. Né? Daí abriu a esquina da Cabral com a Miguel Tostes. E aquele público dali se transferiu para lá. Né? Então, ali, os barzinhos estão funcionando muito precariamente. Quem funciona bem é o Odessa, do lado do Ocidente, porque eles têm comida, né? Eles funcionam como restaurante, mas eles vão até as 2 da manhã também. 2 da manhã, fechou. Não tem mais nada. Tu não consegue cigarro, tu não consegue café, tu não consegue nada. Essa é a ideia da minha esquina, né? Atender esse pessoal do fim de noite, já que eu tenho a licença para 24 horas. Há pouco fechou um dos mais tradicionais bares de Porto Alegre, que foi o Van Gogh. Era o bar de fim de noite. Sim, eu muito fui ao Van Gogh em fim de noite. Fechou. Então vão ficando bem poucos, assim, esses que representam essa Porto Alegre boêmia de uma determinada época. Você estraga prazer, terminou, viu? A noite encurtou também. A noite encurtou. Assim, depois da pandemia, a noite nunca voltou até às 6:30 da manhã, 7 horas. Mas começa mais cedo? Não. Só encurtou mesmo? Só encurtou. A noite, o Ocidente tem encerrado pelas 5 da manhã. 5:30 está encerrando. Né? Que loucura isso, ele está dizendo que encerra cedo. 5:30. Não, é porque a gente não conseguia sair de lá antes das 6:30. Sabe? Tinha noite que eu não... O pessoal que está ouvindo agora, como assim termina cedo? Está terminando. Terminou o nosso Hoje horário. nós entrevistamos Imagina a luz da rua naquela novela. Hoje nós entrevistamos um mito da noite Uma do lenda. Rio Grande do Sul. É verdade. Da noite de Porto Alegre. Muito obrigado. Assim, eu não deixava as pessoas nas festas fecharem as tampas das janelas, porque era a única maneira de terminar a festa. As janelas estarem só nos vidros, para quando amanhecer as pessoas... Bem, amanheceu, terminou, né? Vamos para casa, não pessoal. Tem after. Aqui hora de dormir. Lancheria abriu. A lancheria abriu. Vamos para a lancheria agora tomar o café da manhã. Café. Eu tenho que limpar para o almoço. Que maravilha. Tem morador do Bonfim para fechar, Fiapo?
Não especificamente do Bonfim, porque eu nunca morei daquele lado da Ramiro. Sim, eu morei sempre no Rio Branco, ali na Giordano Bruno. Aquilo ali faz parte do Grande Bonfim. Sim, Grande Bonfim. sim. Eu sempre... Tu fala Bonfim, não fala? Falo Bonfim. Eu também. Eu moro na Ramiro, ali a Santana, eu digo Bonfim. Genial. Juremir, obrigado. Fiapo, foi uma honra. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, tá bom? E obrigado pelo acidente, tá certo? A gente volta na semana que vem, gente. Tchau.